estamos entrando no texto constitucional. Nós iniciamos o título 2, naturalmente pelo capítulo 1, onde ele fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós temos o artigo 5º, o famoso artigo 5º, que ele é o capítulo 1, né? Que por sua vez traz as espécies daqueles direitos fundamentais invioláveis dentro de 79 incisos, podendo aumentar, jamais abolir, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, certo? Olha só, nós temos no texto do artigo 5º o seguinte texto constitucional: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aqui, gente, eu tenho também um rol exemplificativo daqueles direitos que eram tratados nas relações internacionais, dentro dos pactos, das convenções como direitos humanos, né, como direitos humanos, que foram internalizados como fundamentais, mas que eles são gêneros onde nós teremos espécies, por exemplo, espécies de direito à liberdade, espécies de direito à segurança, espécies de direito à vida e assim sucessivamente nós vamos ver, tá? Eu só quero chamar a atenção para você de alguns pontos, eu vou usar a marca-texto. Quando eu falo nessa... Não, vou usar a caneta normal para que eu possa grifar. Quando eu falo todos são iguais perante a lei, esta igualdade que eu estou tratando aqui no caput do artigo 5º é uma igualdade de natureza formal, tá? É uma igualdade de natureza formal. O que é a igualdade de natureza formal? É aquela igualdade lá da primeira dimensão de direitos, né? Onde fala que todos terão, por exemplo, direito a escolhas, certo? Porém, tendo em vista a necessidade, a desigualdade gerada diante desta liberdade, desta não intervenção estatal, fez com que naturalmente, percebam que está tudo interligado, não à toa que nós tivemos uma introdução, um bloco de introdução para reconhecer aquelas características, né, aquelas dimensões. Veja que está tudo interligado. A partir do momento em que nós não tivemos o alcance, né, de uma igualdade material, por conta dessa apenas formal, onde daí até tem uma música que é antiga, quem não é tão antigo vai ter que pesquisar, que diz assim, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Para materializar essa igualdade, nós precisamos então tornar essa igualdade perante a lei formal, mas em alguns momentos, por meio de políticas públicas, das quais requerem inclusive legislações aplicáveis a isso, a igualdade material também. E daí quando falamos sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, essa expressão estrangeiros residentes no país, ela deve ser uma expressão que servirá apenas para o texto constitucional, pois é maciço, é majoritário que os direitos fundamentais, justamente por advirem de declarações de direitos humanos, devem revestir-se de proteção a toda e qualquer pessoa que esteja em território nacional, certo? Com exceção, claro, daquilo que a própria Constituição Federal estabelece. Sabemos, por exemplo, que um estrangeiro que não tenha, portanto, sido naturalizado, ele não vai ter direito de voto no Brasil, certo? Não vai ter direito de voto. Mas, você acha que seria justo, que seria no mínimo humano, que nós estaríamos obedecendo aos comandos dos princípios fundamentais, em que fala que é fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, que é também princípio fundamental, os direitos humanos, a prevalência dos direitos humanos, né, que está lá previsto nas relações internacionais. Seria crível, seria correto dizer que
a inviolabilidade, por exemplo, do direito à vida e à liberdade se daria apenas em face do estrangeiro que reside no Brasil? Não. Então também é outra mutação constitucional que nós temos. Inclusive nós temos inúmeras decisões que estabelecem até mesmo o tratamento, por exemplo, de doação de medula, né? Inúmeras decisões judiciais que já estabelecem que, justamente pela natureza humana, pelo pressuposto da dignidade da pessoa humana e por ser o catálogo dos direitos fundamentais um download, lembra lá que nós falamos dos direitos humanos, deve-se respeitar os direitos também dos estrangeiros que estejam no Brasil. Né? Imagina, não tem nexo um estrangeiro vir ao Brasil e ele não ter o seu direito à vida contemplado, então tu pode bater nele, tu pode torturar ele, né? Assim como ele poderá também torturar pessoas e assim não terá os seus deveres também, então não tem nexo, né, gente? Pois bem, gente, vamos lá. E quais são os direitos, então? Aí sim, quais são esses direitos que são invioláveis, que estarão depois, né, dispersos, né, não no sentido pejorativo, mas espalhados, né, dentre 79 incisos dos seus exemplos. São, portanto, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Certo? Gente, inicialmente, quando nós falamos do direito à vida, e eu quero antes mesmo de tratar com você sobre esse ponto, falar o seguinte: nós não vamos, olha aqui, eu quero só conversar contigo, eu não vou falar contigo, o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, o inciso 4, o inciso 5, o inciso 79. Não, eu vou tratar com você da seguinte forma: eu pego os direitos que são invioláveis, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, e vou traçando para você aonde eu encontro dentro desses incisos o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, e nós vamos fazendo assim numa sequência. Então nós vamos estar no inciso 1, vamos pular para o 50, vamos voltar para o 30, e assim será para que a gente melhor consiga visualizar e concatenar o conteúdo. Quando eu falo no direito à vida numa dimensão vertical, eu estou falando justamente naquele direito de estar vivo, naquele sentido orgânico de vida, né? Nesse direito de estar aqui com a vida falando com vocês, esse direito de ter o sopro, né? Para quem é cristão, esse sopro divino, né? De estar aqui falando com vocês. Porém, o que eu tenho que ter, e eu não tenho um inciso falando ali no artigo 5º, olha, todos terão direito à vida. Não. Eu só tenho no caput do artigo 5º a inviolabilidade do direito à vida. Aí eu tenho que prestar atenção no que nos é cobrado, que é o seguinte: só molhar o bico. Saúde. Que são, as exceções ao direito à vida. Ou seja, a possibilidade de haver violação deste direito fundamental. A primeira delas é sobre aborto. O aborto, ele pode se dar da seguinte forma: eu sem querer trouxe antecipadamente os demais, mas foquem na parte de cima aqui, por favor, tá? Primeiro, o aborto terapêutico, né, que é aquele onde a mãe, deixa eu pegar uma caneta marca-texto, porque daí vocês não focam na parte de baixo ainda, que é aquele terapêutico que é quando a mãe corre risco de vida. Eu tenho também o sentimental, que é aquele advindo de estupro, né, aquele aborto advindo de estupro, certo? E eu tenho também, né, lá pela DPF 54, a antecipação terapêutica do parto quando eu tenho um caso de feto anencefálico, ou seja, é aquele feto que ele não tem esta parte inferior, né, onde nós temos ali a parte que dá, né, as condições de continuação da vida. Então, atualmente, eu tenho essas 3 formas de aborto que são, né, legalizadas no Brasil. Nós temos inúmeras discussões, inclusive para a possibilidade de tornar o aborto legal. Nós já tínhamos lá nos projetos da Constituição de 88 inúmeras comissões debatendo sobre a possibilidade de legalizar aborto já na Constituição, de proibir aborto na Constituição, mas acabou que
ficou aberto. Então nós temos uma Constituição que, por mais que ela trate sobre a inviolabilidade do direito à vida, ela não diz nem que não para o aborto, nem que sim, então acaba, né, para a Corte Suprema tratar. Nós temos os casos, naturalmente, de legítima defesa, né, que é uma ressalva do direito à vida. Nós temos a pena de morte, que está prevista lá no inciso 47 do artigo 5º, naqueles casos em que há guerra declarada, né? Naqueles casos de guerra declarada. E eu tenho também, né, a possibilidade da pena de morte por meio do abate de aeronaves. Isso está previsto no artigo 303, parágrafo 2º, lá do Código Brasileiro da Aeronáutica, onde ele diz o seguinte, que poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, fazendárias ou Polícia Federal, nos seguintes casos: quando esgotados os meios coercitivos previstos, a aeronave que for classificada como hostil, que daí ela fica sujeita à medida de destruição. Então, naturalmente, se está, né, dando uma exceção à vida, né? Se é uma aeronave tripulada, é uma exceção à vida, que se dará, claro, daí por autorização do presidente da República ou autoridade por ele delegada. Então, visualizem aqui as exceções ao direito à vida, o direito vertical, que é o direito orgânico de estar vivo. Mas daí nós temos no direito à vida a questão da dimensão horizontal, que ela está relacionada à dignidade, à vida digna, à vida plena. Inclusive, muito já se falou sobre o direito à felicidade. O STF já manifestou inúmeras vezes, é óbvio que não vai ser catalogado lá no capítulo 1, né, que é o artigo 5º, direito à felicidade. Justamente porque direito à felicidade é um direito muito subjetivo, porém já foi tratado inúmeras vezes, assim como também pela Suprema Corte americana já falou sobre direito à felicidade. Quando nós falamos em direito à felicidade, nós estamos falando, de certa forma, em sinonímia, nessa dimensão horizontal do direito à vida, que é o direito a ter uma vida digna, uma vida plena. E daí nós temos um exemplo no inciso 3º do artigo 5º, que é o que fala: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E daí vem a súmula vinculante número 11 do STF, que nos ilustra isso de uma forma muito bacana. Principalmente para você que vai trabalhar no policiamento ostensivo, você deve prestar atenção nisso. E você com certeza poderá ter algo cobrado nesse sentido. A súmula vinculante número 11, ela diz que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, veja bem, quando nós estamos tratando da súmula vinculante número 11, ela é um exemplo de que um não cumprimento dela poderá ser considerado como tortura ou como tratamento desumano ou degradante. Então, tenham muito cuidado, porque isso está relacionado à dimensão horizontal, ao direito à vida digna, à vida plena. Ainda nesse sentido, no direito horizontal de dignidade, nós temos o inciso 10 do artigo 5º, que ele é muito maravilhoso, porque ele nos dá exatamente a ideia do que seria uma vida plena, do que seria uma vida com dignidade. Ele diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, algumas observações que eu julgo importantes. Intimidade. O que é intimidade? Tu tens o direito de possuir uma vida secreta. Tu tens o direito de, por exemplo, quando está dentro da tua casa, tu pode andar de biquíni, tu pode andar de maiô, pode andar de sunga, pode andar sem nada, porque tu tens o direito a esta vida plena, esta vida digna, sem intervenção. Isso, por exemplo,
nos traz uma correlação até mesmo à inviolabilidade do lar, certo? Também vida privada, é um pouco mais abrangente. É quando com a família ou amigos em momentos de lazer. Tu tens direito à vida privada. Deve ser zelada a tua vida privada. Por isso, por exemplo, quando tu estás em uma cerimônia ou algo assim, você já deve ter visualizado em algum filme, em alguma novela, né? Que por vezes esperam lá acabar a cerimônia ou algo assim para ir lá, né? Apresentar o mandado de busca e apreensão, né? Ou o mandado de prisão e assim sucessivamente. A honra, ela é no sentido subjetivo, no sentido objetivo. O sentido subjetivo seria a ideia criada por base no exterior à sua imagem, né? Aquilo que você mesmo acaba criando pelo que falam. Isso aqui é algo, gente, que está muito em voga hoje em dia nos tais dos cancelamentos pelas vias da internet, né? Foi lá, então, por exemplo, agora recentemente houve o caso da separação, vamos imaginar, da Isa, da cantora Isa. E daí, antes que as pessoas começassem a criar situações, ela foi lá e se pronunciou. Inúmeras vezes aconteceu isso. Há anos atrás foi o caso da Carolina Dickmann. Há um tempo atrás foi o caso do Belo e da esqueci o nome da ex-mulher dele, né? Mas a questão é essa. A honra, né, subjetiva é aquilo que tu acaba criando com base no que estão falando de ti na internet, né? Isso deve ser protegido. E a honra no sentido objetivo é aquilo que os demais falam de ti, né? Então, geralmente, a subjetiva se dá por base na objetiva. E a imagem da pessoa, seja no aspecto visual ou característico, com exceção de quando está em local público, né? Quando está em local público, não há que se falar em violação desta imagem, né? Em violação dessa imagem, certo? Então, por exemplo, eu enviei um nudes, certo? Eu devo ter, né? Eu tenho essa inviolabilidade do direito à vida digna, que esse nude não passe da pessoa que eu enviei, se eu disse para ela não repasse alguém. Se ela repassar alguém, ela poderá sim arcar com indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação, certo? Então, nós temos que ter conhecimento disso, porque quando nós temos questões relacionadas ao direito à vida, em especial nessa dimensão horizontal, nós poderemos ter enunciados que nos indiquem ali alguns casos hipotéticos, que nós chamamos cases, e nós temos que ter, né, essa maestria, essa tranquilidade para conseguir observar isso. Ainda mais neste atual momento, né, desses cancelamentos pela internet e tudo mais. Então, eu acredito muito que seja importante que vocês consigam consolidar isso com esta base, com esse pensamento em tudo que está no odierno, no contemporâneo acontecendo. Tá bom? Galera, nós vamos ficando neste bloco por aqui. Eu agradeço demais a atenção de vocês, sobretudo a paciência. Eu espero que nós estejamos conseguindo falar a mesma língua, mas você sabe que você tem a oportunidade de chamar, de criticar, de elogiar, e você tem, né, à disposição também o meu Insta, @prof.benurbotelho. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau!